No último domingo eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre a comparação entre o Windows 10 e o Windows 11, que todos os testes que nós vemos aqui pela internet, até os que nós mesmos fazemos em casa, nós percebemos que o Windows 10, ele de modo geral, ele entrega mais performance do que o Windows 11 quando nós usamos o mesmo hardware. Por exemplo, se eu tiver o mesmo computador, sei lá, um Pentium, vou dar um exemplo tosco aqui, tá? Um Pentium 4 com 4 GB de RAM, por exemplo. Se eu instalar o Windows 11, suposto que eu conseguisse fazer essa proeza, né? Colocar o Windows 11 nele e colocar, no caso, nesse mesmo computador também lá o Windows 10, o Windows 10 ele vai funcionar melhor do que o 11 nesse mesmo computador. E o mesmo se aplica quando você estende isso. Se eu tiver um Core 9 de última geração, ele também vai funcionar com mais performance no Windows 10 e no Windows 11. E eu dei uma pesquisada para tentar entender por que que isso acontece. É isso que eu vou contar para vocês logo depois da vinheta. Então não vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. Meu nome é Sérgio e você é extremamente bem-vindo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal, quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer uma questão imensa de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, junto com esse montão de gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech. Então, pessoal, eu também escaneie o código QR que está em algum canto aqui da tela para que você possa ter acesso ao nosso grupo de ofertas do Telegram, onde eu posto ofertas e preços baixos, cupons que você costuma ver só nas Black Fridays. Eu faço isso lá todos os dias, todo ano, para vocês poderem aproveitar. Então é só você entrar lá que com certeza vai ter alguma coisa legal lá. Inclusive, agora na semana do consumidor eu coloquei um monte de coisas bem legais lá que estavam com descontos bem grandes até, diga-se de passagem. Vai lá que vocês não vão se arrepender, tá, pessoal? Então, gente, vamos lá, né? Eu dei uma pesquisada aqui porque eu fiquei realmente curioso com isso, tá? E eu comecei a lembrar também de todas as versões do Windows que foram saindo ao passar dos anos, né? Sei lá, nos últimos 30 anos, conforme a gente foi fazendo update nos nossos computadores, né? Trocando as versões do Windows, né? E fomos percebendo que sempre a versão mais nova do Windows, então, sei lá, eu tava usando o Windows XP. Aí saiu o Windows 7. O 7 ele era bem mais pesado do que o XP. E ele, bom, depois do XP veio o Vista, né? Mas todo mundo ignora o Vista, né? O Vista era extremamente mais pesado. Mas vamos lá fazer um comparativo entre o XP e o 7, que inclusive é mais leve que o Vista. Mas se você tivesse o mesmo, se você pegasse o mesmo hardware, o mesmo computador, isso eu lembro até bem da época que eu tinha um Athlon XP 1800 até. E eu usava o meu Windows XP nele perfeitamente, rodava muito bem. Eu tinha 256 MB de RAM. Olha só como é que eram as coisas naquela época, né? E quando eu coloquei o Windows 7 nele, o meu computador ficou extremamente lento, sabe? Até para abrir o menu iniciar, para eu abrir softwares, fazer coisas assim, eu percebia que ele parece que tinha alguma coisa que tava segurando ele para ele não funcionar direito. E foi quando eu peguei um outro computador, eu peguei um Athlon 64, que esse tinha 2 núcleos até. Era nessa época que era de transição, né, entre termos um processador que tinha um núcleo e processadores que tinham 2, né. Com o Athlon 64, o Windows 7 ficava uma maravilha, ele ficava igualzinho. Eu usava lá o meu... a velocidade dele era a mesma que eu tinha com o meu Athlon XP quando eu usava lá no meu Windows 7, então ele ficou muito bom. Mas um dia eu também peguei lá o meu Windows, eu peguei o meu Athlon 64 e eu coloquei nele o Windows XP, e o Windows XP ficou muito mais rápido do que era o Windows 7, e eu sempre achava isso estranho. O mesmo se aplicou quando veio o Windows 8, né? Depois teve o update que foi pro 8.1, que ele era bem melhor do que o 8, diga-se de passagem. E depois veio lá o Windows 10. Do
Windows 8 para o 10 eu já não percebi tanto, eu já não vi tanta diferença assim. Na época eu até lembro o processador que eu tinha, era um AMD FX 6300 e eu tinha 8 GB de RAM. E eu via que tanto faz se eu usasse o Windows 8 quanto o 10, a performance era a mesma coisa para eu abrir os meus aplicativos, para eu ligar e desligar o PC. Até o 10 era mais rápido, né? Nessa parte que você ligava e desligava o computador, diga-se de passagem. Mas a navegação pelas pastas, pelas coisas do computador, elas eram basicamente idênticas. Então ali, para mim, ali na época, eu até imaginava que lá o Windows 10, ele era o 8, só que eles trocaram o menu inicial dele, sabe? Não tinha muita diferença. Quando eu comecei a usar o 10, quando eu comecei a usar o 11, eu também não senti isso. Quando eu usava o 11 lá no meu Core i7 6700K, que até tem aqui vários vídeos dele aqui no canal, diga-se de passagem, eu também não percebi essa diferença, tá, entre a minha navegação, as coisas que eu fazia ali no meu computador, e entre o Windows 11 e o 10. Para mim não mudou nada. Eu tinha lá o Windows 10 com uma nova skin, né, com novas interfaces gráficas, né. Mas na hora que a gente faz os testes, faz os benchmarks, que são esses testes para você ver qual que é a performance da placa de vídeo, performance do seu processador, performance de transferência de dados entre a memória RAM e coisas assim, a gente percebe que sim, o Windows 11 ele perde um pouquinho, não é muito não, tá, mas ele perde um pouquinho pro 10. E isso é uma coisa interessante que está levantando questões com muitas pessoas, tem até vários sites, canais aqui no YouTube que falam sobre isso, né? Mas eu queria saber por quê. Por que cargas d'água ele é mais pesado, sendo que visualmente ele tem algumas coisas a mais, mas nós temos hardwares hoje em dia que são muito potentes, então não era para você perceber isso quando você edita o vídeo, quando você joga um jogo, coisas assim. Então, coisas que eu comecei a pegar aqui, que eu comecei a descobrir, que eu vou contar para vocês aqui. A primeira coisa que o Windows 11 tem, que o Windows 10 não tem, e que isso já dá uma porrada bem grande, desculpa a palavra, mas dá uma porrada bem grande na performance, dependendo do computador que você tiver. Lembrando que quanto mais fraco for o processador, maior vai ser essa pancada na performance, tá? Então se você tem aí um Core 3, você tem X ali nessa perda de performance, e se você tem um Core 9 já vai ser bem menos perceptível essa diferença, tá? Então conforme a potência do seu hardware que você vai perceber isso, tá? Então o que acontece? Uma coisa que tem bastante aqui no Windows 11 é a segurança dele. A Microsoft fez um bom trabalho nessa parte com questão de segurança. Ele é um sistema muito mais robusto na parte de segurança do que o Windows 10. Isso é bem nítido quando você olha, né, as configurações que você tem aqui no sistema. E um recurso específico que ele vem até ativado por padrão, diga-se de passagem, é o isolamento de núcleo da sua memória, né? Então, como que isso funciona? Dá um exemplo bem simples. Eu vou até usar o Paintbrush aqui, porque fica mais fácil fazer isso desenhando, é bem mais simples, ó. Vamos supor, tá? Esse aqui é o seu Windows. Tá, essa coisa horrível aqui. Eu sou canhoto e uso o mouse com a mão direita, então eu ignoro essas coisas fake. Então, quando você manda o seu computador fazer alguma coisa, sei lá, você vai entrar no site lá para você acessar o banco, sei lá. Então você vai aqui no menu iniciar aqui, aperta aqui lá o botãozinho aqui, ele vai abrir para você aqui a página aqui da sua internet, né? E você vai ter acesso aqui ao banco, as coisas que estão dentro da página. Ele faz isso aqui na hora para você rapidinho. Só que no Windows 11, quando você tem o isolamento de núcleo ativado, dependendo do que você faz no seu computador, ele faz diferente. Ele faz isso daqui, ó. Cadê
a borracha aqui, pra gente apagar aqui. O que ele faz? Tem como aumentar a borracha aqui? Ah, tá ficando bom nosso amigo Paintbrush, né? Então, o que acontece quando você usa esse isolamento de núcleo? Você vai entrar nessa mesma página que a gente já tinha entrado antes, mas o que o Windows faz para você? Ele cria um computador virtual. E é exatamente aí que pesa para quando você faz algumas coisas. Então, por exemplo, ele vai criar aqui um outro computador aqui dentro, igualzinho esse que você já tem. Tá aqui o computadorzinho, aqui com o menu iniciar. E quando você vai entrar nessa página, ou nesse negócio que você precisa, ele vai abrir isso aqui dentro, desse outro computadorzinho virtual que tá aqui. Então aí você vai acessar as coisas que estão aqui. Por que ele faz isso? Porque vamos supor que dá um erro aqui, dá uma zica nervosa aqui. Pegou um vírus aqui, lascado aqui, que ele ferrou com a sua máquina aqui, né? Como ela é uma máquina virtual, ele fica protegido aqui em volta. Então ele não consegue sair daqui e ele contaminar o seu computador normal, que é o seu computador que você está propriamente usando. Isso aqui é o isolamento de núcleo que no caso aí o Windows faz. Para que isso aqui seja ativado no seu PC, você precisa deixar a virtualização ativada lá na BIOS do seu computador, que você até olha isso quando você olha aqui no seu gerenciador de tarefas do Windows, né? Quando você chega aqui do lado, ó, quando você clica aqui em CPU, você vê aqui, ó, virtualização habilitado. Se isso aqui tiver desligado, aí o Windows ele não consegue usar esse recurso nele, tá? Então, quando você usa isso daqui, e você pode até ver se ele está ligado ou não aqui, ó, quando você escreve aqui, ó, isolamento de núcleo aqui, ó, ele já vai abrir para você aqui, ó, e aqui no meu caso ele está desativado, e eu já vou explicar por quê. Você vê aqui que ele está ativado ou não. Então, isso aqui é um dos maiores vilões da performance do Windows 11, tá? Tem outras coisas, ele tem o TPM 2.0, que ele sempre faz lá uma checagem lá. Tem vezes que o seu computador está com o BitLocker ativado, isso também diminui um pouquinho a performance do seu PC, dependendo da potência dele. Então são coisinhas assim que elas demoram um pouquinho mais para deixar o computador fazer alguma coisa. Então quando eu mando ele abrir aqui, sei lá, o meu Firefox, se eu não tenho nenhuma questão de segurança que fica tomando conta dele, olha, agora o Sérgio abriu lá o navegador, passa lá um scan para ver se tem alguma coisa errada ali, que fica tomando conta de tudo que você faz, se você não tem essa camada de proteção que fica sobre ela, como acontece lá no Windows 10, você consegue fazer isso alguns milésimos de segundo mais rápido. A gente não chega lá a perceber isso, por isso que é por causa disso que a gente só percebe isso quando a gente faz um teste com alguma ferramenta de benchmark. É por isso que depois de muito tempo as pessoas começaram a falar que lá o Windows 10 ele era mais rápido do que o 11. Não porque ele abre as pastas mais rápido, porque você consegue abrir as coisas mais rápido nele, não, porque você nem percebe isso, mas você percebe nos testes de benchmark que a sua placa de vídeo, a sua memória RAM e o seu processador, ele consegue fazer menos coisas do que ele faz nesse mesmo período, só que dentro lá do Windows 10. Essa aqui é a diferença. Não é uma coisa que você percebe. Se as pessoas falam que elas percebem, é porque tem mais alguma coisinha errada aí no computador delas. Então, para que o isolamento de núcleo, que por sinal ele já vem ativado por... Bom, segundo eu vi, ele já vem ativado por padrão, mas talvez agora a Microsoft tenha deixado ele desabilitado. O que ele precisa para que você use? Primeiramente, você tem que ter um computador que está dentro dos requisitos mínimos que a Microsoft exige. Então você vai ter que ter lá o seu Intel, que é de 8ª geração ou acima disso, um processador AMD Ryzen que seja de 2ª geração Ryzen ou superior. Tem que ter os 4 GB de RAM, que essa parte eu acho ridículo, devia ser 8, mas tudo bem, né? E todos os softwares que tiver no seu computador, suporte da placa de vídeo, áudio, tudo isso daqui tem que estar atualizado e tem que dar suporte para você conseguir usar isso, tá? Então, se algum deles não tiver tudo
certinho, que seja compatível com o isolamento de núcleo, ele não é ativado, que inclusive é o que acontece aqui no meu computador. Eu vou até aqui tentar ativar, tá vendo? Ó, eu tô tentando ativar e ele fala assim para mim, olha, não foi possível, eu não consegui instalar para você. E aí ele fala aqui, ó, analisar drivers incompatíveis, e ele faz a análise e mostra esses dois aqui que são da minha placa de som Creative, né, que é a minha Creative. Eu adoro falar Creative, é muito mais legal do que Creative, né? Que eu tenho uma eu tenho duas placas de som aqui no meu PC. Eu tenho essa Sound Blaster X4, que é a mais nova aqui da Creative, que essa aqui que é a que eu uso mesmo, que ela é externa, fica aqui em cima da minha mesa. Eu já fiz até vídeo sobre ela aqui no canal. E eu tenho uma outra um pouco mais antiga que fica dentro do meu PC, que também é uma Sound Blaster, é uma X-Fi Titanium, até a marca dela. Ela é excelente, a placa de som, o som dela é espetacularmente lindo. E o que acontece? Desde acho que desde 2018, lá 2016, que a Creative não lança driver novo para ela. Simplesmente assim. É um hardware totalmente funcional, funciona perfeitamente, mas ela não lança suporte novo para ele. Então, o último driver que a gente tem para aquela placa de som minha ali é lá do Windows 10. E então quando eu coloco ela aqui no Windows 11, apesar dela funcionar perfeitamente, na hora que o meu isolamento de núcleo precisa fazer todas essas análises dos drivers, o que acontece? Ele fala, olha, aquele cara ali da placa de som, ele não é compatível comigo, então eu não vou poder ser ativado. Então é por causa disso que para mim ele não está ativado. Como é que eu resolvo isso? Eu só consigo fazer isso se eu remover a placa de som dali, ou se eu remover aí no caso aqui o suporte dela aqui do meu PC, eu posso também fazer isso daqui. Então aí nesse sentido ele vai conseguir deixar ativado pra gente o isolamento de núcleo. E aí você vai poder ativar essa outra coisa aqui, ó, que é a proteção de pilha imposta por hardware no modo kernel. Então ele vai conseguir deixar mais protegido ainda o seu PC. Então são duas funções que tem aqui no Windows 11 que elas fazem uma diferença enorme na performance do seu PC, tá? Isso aqui, como vai ficar em tempo, como ele faz análise em tempo real, tem essa virtualização ali da segurança, ele vai deixar um pouco mais lento. Você percebe? Não. Mas você vai perceber quando você fizer um teste de benchmark no seu PC. Quando que as pessoas começam a perceber essa diferença de performance? Quando fazem alguma coisa pesada no computador. E aí que entram os jogos que vocês já ouviram falar, que muitos gamers preferem jogar lá no... Preferem usar o Windows 10 do que o 11, porque no 10 os jogos eles dão mais quadros por segundo. Você já deve ter visto isso em algum lugar. Por que que isso acontece? Por causa disso aqui. A integridade da memória e a proteção de pilha imposta por kernel, por hardware no modo kernel. Para então isso aqui em jogos ele dá uma pancada até que considerável, tá? Tanto que a própria Microsoft já fez isso várias vezes, postou em blog, tudo, falou, olha, se você usa o seu computador para games, para você jogar, a sua prioridade é jogos, você desabilita a integridade de memória do seu sistema, que fazendo isso, você não vai ter essa perda de performance. Então é aí que a gente vê que ele dá uma diferença, entendeu, pessoal? Então o que isso ajuda? Que você desativando esses dois recursos aqui, você vai sim ter mais performance no seu PC. Ainda não vai ser a mesma que você tem ali no Windows 10, tá? Mesmo com isso aqui desativado, ainda assim o próprio Windows 10 consegue ser um pouquinho mais rápido do que o 11, mas a diferença já cai enormemente, fica tão pequena que ele chega até a entrar dentro da margem de erro até quando você olha os números. Então ele fica bem próximo ali do Windows 10. Mas ainda assim o 10, tecnicamente, ele é um pouco mais rápido do que o 11 por causa disso aqui. Mas aí você deve deixar isso ativado, você deve deixar isso desativado. Isso depende de você e do uso que você tem para o seu computador, tá?
Tem coisas que dependem bastante do usuário até mesmo. Por exemplo, se você aí só baixa jogo pirata, só baixa filme pirata, só baixa software pirata, seu computador tem muito mais torrent, né, do que qualquer outra coisa. Talvez nem isso aqui consiga proteger você se você pegar aí algum tipo de vírus, algum malware que vai instalar uma mineradora de criptomoedas dentro do seu PC. Talvez nem isso aqui ajude, tá? Mesmo que você tenha um bom antivírus, coisa assim, tem algumas coisas que acabam passando batido por eles. Então não significa que você deixar tudo isso aqui ativado, ele vai proteger você 100% de tudo que pode acontecer no seu PC. Ele ajuda mais, mas não é assim aquela coisa perfeita, tá? Então, se você fizer aí até um comparativo, eu sempre gosto de falar isso aqui. Se você tem duas pessoas, as duas pessoas têm um computador igualzinho, são dois computadores gêmeos. E um computador, ela deixa isso daqui desativado, mas ela não usa nenhum software pirata, ela não baixa filme pirata, ela não baixa jogo pirata, ela só entra em sites confiáveis, não fica entrando em site lá desconhecido, coisas assim. Mesmo com isso aqui desativado, essa pessoa vai ter uma chance muitíssimo pequena de ter algum pepino com vírus, mineradores de criptomoedas sendo instalado no computador delas e outras coisas assim. Ao passo que, se você pegar o mesmo computador com outra pessoa que mesmo que ela deixe tudo isso aqui ativado, mas ela não toma certos cuidados com as coisas que ela faz no computador dela, ela vai sim correr muito mais riscos do que essa pessoa que deixa isso aqui desativado, mas ela toma mais cuidado, tá? Então é aí que tá a diferença na parte que é de segurança. Mas de modo geral, o Windows 11 ele é muito mais seguro do que o 10, tá? Isso é fato, tá? Caíram muito. Se vocês começarem a dar aí no caso uma pesquisada sobre vírus, vocês vão perceber que depois que lançou o Windows 11, diminuiu drasticamente a taxa de computadores contaminados, tá? Até na época ali do Windows 10 era muito comum ter aqueles vírus que eles sequestram lá o computador lá da pessoa, e para você desbloquear ele você tem que fazer lá o pagamento lá com Bitcoin para alguém e alguma coisa assim, né? Isso acontece no 11? Sim, ainda acontece. Mas se vocês forem ver a parte estatística, diminuiu muito, mas assim, drasticamente depois que a Microsoft colocou o Windows 11. Principalmente quando o computador é compatível com ele, porque tem essa parte também, né? Se você pega, sei lá, o Pentium 4 e instala o Windows 11, você não vai ter segurança nenhuma, porque até tem alguns tipos de proteção que são no chip do computador, que são no processador, né? Então tem que estar também atualizado o filme, aí a BIOS dele, né? O suporte do seu processador, né? Então tudo tem que estar certinho, ele funcionando certinho. Para que você tenha o pacote completo de proteção para você ter no seu PC. E tem um custo. Tudo isso ele acaba tendo um custo para a pessoa, que é uma pequena degradação na parte de performance. Eu acho o seguinte, gente, se você tem aí um computadorzinho aí decente, tem aí o seu Core i3, que é de 8ª geração já, tem aí os seus 16 GB de RAM e o seu SSD, você não vai perceber isso. Vai ser uma coisa bem pequena. Você vai perceber talvez em jogos, porque jogos, essa integridade aqui de memória, ela dá um peso legal, mas você pode ir lá desativar quando você estiver jogando e depois você ativa de novo. Você pode fazer isso também para que você não tenha essa perda de memória, essa perda de performance, né? Então compensa sim. Eu acredito que ter todos esses recursos de segurança, toda essa proteção a mais que nós temos com os nossos arquivos, com o nosso computador, ela compensa. Se você perder, sei lá, 2% de performance, 3%, não vai dar tanta diferença assim na sua vida, tá bom, pessoal? Mas essa é a minha opinião. Agora escreva embaixo depois aqui nos comentários o que é que vocês acham disso. Vocês deixam esses recursos aqui ativados? Vocês desativam
esses recursos, depois escreva aqui embaixo que eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal. E eu vou fazer até uma previsão para vocês. Quando for lançado ali o Windows 12, ele vai ser mais pesado do que o 11, com o mesmo computador que você está usando nesse momento agora. Se você instalasse o Windows 12, se ele já tivesse saído, você ia perceber que ele tecnicamente teria menos performance do que o 11, assim como aconteceu com todas as gerações dos computadores. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite e inscreva-se aqui no Sérgio Tech. Não se esqueça de dar um like no vídeo para dar uma força para o trabalho que eu faço aqui no canal com bastante carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui do canal, quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considere tornar-se membro aqui do Sérgio Tech, pois eu vou fazer uma questão imensa de colocar o seu nome e de colocar a tua foto aqui na tela. Ajuda com esse montão de gente bonita aqui, ó, que são os membros aqui do canal, a mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tech, tá bom? Eu posto vídeo no canal todo dia às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do meu coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã. Tá bom, pessoal? Um abração para todos vocês. Eu espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus. Eu vejo vocês daqui a pouquinho no vídeo das 11 horas da manhã. Tchau, tchau, pessoal.